Hoje eu estava evangelizando uma pessoa e ela disse assim, faz um vídeo que eu não vou na igreja. Eu falei assim, duas coisas acontecem, você é doido, é maluco, é mesmo. Aí, porque às vezes as pessoas pensam que, mas eu oro, cara, eu falei, que bom que você faz isso, isso é inteligente, não é de tudo boa. Porque o negócio é mais do que geográfico, né? Às vezes a gente fala para Deus assim, tantas coisas sem uma palavra. Eu falo sempre, eu tenho esse entendimento. Você pode vir, sentar no seu cantinho, não falar nada, só de ficar aqui. Você vai estar dizendo tantas coisas para Deus. Porque você tem que vencer tantas coisas, né? O dia a dia, ficar capaz de correr, tem que se arrumar, tem que se preparar, tem que antes, deixa eu chegar assim e vir, né? Igual alguns aí vêm direto do trabalho, não sei quem é, mas isso é tão bom. A gente fala tudo para Deus, porque se dependesse do nosso tempo livre, quem estaria aqui? Ninguém. Tem tantas coisas que tem que fazer, mas a gente abre mão disso. O que a gente está dizendo para Deus? E é justamente isso que eu gostaria de falar aqui. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23. E Jesus ensinou algumas coisas, hoje é ceia. E olha o que ele diz. Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Tudo. E a gente não vai sair daqui pronto, não. Amanhã a gente vai aprender mais, vai aprender mais, vai aprender mais. A gente não come. Eu já até. Quem já se arrependeu aqui de uma festa, tem tantas coisas gostosas, a gente não come tudo. Aí no outro dia eu falei, caramba, tem tanta coisa boa lá para comer, porque você não consegue comer tudo. Você não consegue comer hoje, você vai numa festa lá, você come uma leitura inteira, que você quer colocar um mês sem comer. Não, ninguém diz assim. Amanhã você vai sentir fome de novo, vai comer de novo e assim vai. Presta atenção nisso aqui. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: olha para os discípulos, vai direto para Pedro, porque Pedro tinha falado algo muito terrível, dizendo: para trás de mim, Satanás. Por que ele vai dizer isso? Se a gente olhar, voltar um pouco atrás, então, quando a gente olha aqui no 31, Jesus está dizendo que ia ser, olha como a pré-partir do 31, para a gente ter um entendimento melhor, mas eu acabei perdido depois. Então ele começou a ensinar: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitará 3 dias depois. Então Jesus estava falando, prevendo e adiantando algo que iria acontecer com ele. Só que, para essa realidade acontecer, era um fato muito distante. Eles não conseguiam essa ideia de que o seu mestre morreria, mesmo ele dizendo. Então, a comunhão, o amor que eles tinham com Jesus, o apego que eles criaram, não admitia a ideia de que ele ia morrer. Você entende isso? Então não dá para conceber essa ideia. Para eles, Jesus ia ali, seu rei, reinar sobre tudo, poderosamente, e colocar o seu reino, mas o reino que Jesus estava falando não era humano, não era visível. O reino já estava ali entre eles. Olha, e Jesus disse isso, que ia acontecer isso. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a falar assim para Jesus. Olha o que Pedro disse. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. É isso que Satanás quer. Esse é o projeto de Satanás. E Pedro estava ali cogitando a mesma ideia. Talvez o mundo, não os discípulos, ninguém ia compreender. A própria Maria não teve Jesus, não cuidou da infância de Jesus para jogar Jesus na cruz. Pelo contrário. Tanto é que houve um lamento muito grande
na via dolorosa, as pessoas começaram a chorar pelo sofrimento de Jesus, mas na esperança de que ainda Jesus poderia sair dali. E aí, olha o que acontece. Então Jesus repreendeu para trás de mim, Satanás, pois você, falando para Pedro, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É que pega. Qual é o nosso pensamento? Nós temos um pensamento cristão das coisas do reino, ou a gente pensa igual todo mundo pensa, igual o mundo pensa? Porque o mundo pensa filosoficamente diferente do Evangelho. E o texto que nós vamos pregar nessa noite é justamente sobre isso. E Jesus vai alertando a gente para a gente não se enveredar por esse caminho de pensar como o mundo pensa. Tanto é que Paulo também nos convida na sua carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, ele fala que a nossa mente, nós não devemos se amoldar a esse mundo, nós temos que transformar a nossa mente tem que estar muito elevada do que esse mundo pensa. Olha para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, só para ter uma ideia. Isso é tão... O pensamento humano, ele é fabuloso, ele é real. Para você ter uma ideia, vamos falar aqui, quem sabe o que é um ano luz assim? Imagine aí uma velocidade absurda, que não tem nada no mundo que consegue. Você imagina, você acende uma luz lá na serra, segundos você vê a claridade, essa velocidade é absurda. Para você chegar no planeta mais próximo, você tem que ser 40 mil anos luz para chegar lá nesse planeta. É muito tempo, mas esse tempo é a partir da Terra. Você sabe o tamanho do universo para chegar nas galáxias, tudo é absurdo, não tem como calcular o tempo para chegar lá. Só que a gente esquece de uma coisa, e Einstein, na sua capacidade mental, ele já pensou isso. Se você sair fora do plano da nossa atmosfera, for para a estratosfera, já muda o tempo. Mas se você chegar no tempo real do universo, você pode chegar de um universo a outro em matéria de segundos, lá fora, porque não existe tempo. Olha que coisa terrível. E o homem, na sua sabedoria, percebeu isso, e a Bíblia nos informa isso de maneira muito clara, porque para Deus não existe tempo. Se um cara for de um universo a outro, é segundo, para nós são trilhões e bilhões de anos. Olha que coisa terrível. O ano livre. Aí, o mundo pensa nisso tudo, sabe de coisas, consegue fotografar. Agora a gente tinha o Hubble e nós temos agora o James Webb, que eu até falei aqui, que consegue mapear o universo de forma tão maravilhosa. Mas esses mesmos homens, por mais sábios que sejam, eles não conseguem cogitar as coisas de Deus. Aonde está Deus nesse plano tudo? Aonde está Deus na evolução? Aonde está Deus no Big Bang? Não existe Deus. Eu estou falando de sabedoria humana. Se você voltar 700 anos antes de Jesus, você vai ver os grandes filósofos que já existiram. Quem conhece aqui os dois grandes maiores filósofos que a gente conhece da história? Quem é o nome? Alguém lembra? Fala aí, alguém. Sócrates, tem mais? Aristóteles. Tem mais? Olha, esses caras viveram 700 antes de Jesus. Gente que norteia o pensamento filosófico hoje. Agora você imagina na época de Jesus e na época de Paulo. Paulo enfrentou gente, tanto os estoicos, epicureus, filósofos da época, que combatiam Paulo de frente pela sabedoria humana. Então, quando Jesus disse para Pedro, você cogita nas coisas dos homens, pensamentos aqui, ele jamais ia entender o que Jesus estava dizendo. Não é simples, não é filosófico, não é pensamento humano, e Pedro estava ali olhando no lado humano. Você sabia que a maioria dos filmes que passam sobre Jesus, a paixão de Cristo, não é para mostrar o Salvador, não. Você sabia
sabia que o efeito daquele filme Paixão de Cristo, muita gente tem mais pena de Jesus e compaixão de Jesus do que está pensando que ele está ali para nos salvar. É feito para emocionar as pessoas. Simplesmente assim, quanto mais o sofrimento maior, em momento algum aquele filme está ali para evangelizar ninguém, não é. Aí está retratando um martírio de um homem. É o que Jesus está dizendo aqui, ó, pensamento, as pessoas saem, quando assistiram aquele filme, até crente saia chorando no cinema. E não alegre, porque o Salvador ter morrido, passado aquilo tudo por ele. Muito crente ficou uma semana sem comer, pensando, quando estreou aquele filme. Nunca se alegrou, porque eu fui salvo por isso. Não, porque Jesus sofreu tanto. Você cogita as coisas dos homens. E vai mais. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, preste atenção. Esse convite aqui, ele é muito interessante. É por isso que a gente está aqui. Olha, pensa bem, todos que estão aqui hoje, se você pensar por que você está aqui, ou o que te impulsionou para estar aqui nessa noite, você não sabe. Porque amanhã, domingo ali de novo, quarta-feira de novo, e assim de novo. Ou a gente é doido, ou algo muito poderoso impulsiona a gente. Olha o que Jesus vai dizer. Isso aqui é muito interessante. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente tem que fazer isso o tempo todo e todo o tempo. Porque há uma vontade em nós, há um desejo em nós, há um propósito em nós que a gente tem que vencer todos os dias. É isso que eu disse no começo, para estar na igreja. Geograficamente, porque Deus está com a gente o tempo todo. Ele disse que estaria. Ele disse para a gente orar o tempo todo, dar graça sempre, e orar sem cessar, sempre tem que fazer isso. Mas quando a gente desloca da nossa casa e vem para a igreja, a gente está dizendo o contrário para Deus. Eu sei que o Senhor está comigo o tempo todo, eu sei que o Senhor age na minha vida o tempo todo, mas eu desejo estar aqui hoje na tua presença. Muda, simples assim. Olha o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha, tomar a cruz e seguir Jesus. Quando Jesus passou nas ruas de Jerusalém com a cruz nas costas, o que a população de Jerusalém sabia? Mas um criminoso, mas um culpado vai morrer, ele não volta mais, já foi condenado, foi para a morte, ele não voltaria mais para o fim da vida. Então Jesus está dizendo: se vocês caíram para a morte, vocês têm para a cruz. Ele concorda. Aí olha, ele vai mais: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Eu me lembro, pensa bem, esteticamente, humanamente falando. Quem lembra de Michael Jackson? Quem lembra? Quando ele veio no Brasil, usava máscara, dormia em cápsula. Tem uma música de uma banda de forró, uma banda universitária, eu esqueci o nome lá, a primeira banda universitária de forró, fizeram na faculdade. Eles fizeram uma música de um tal de um João José, que tinha medo de tudo. Ele queria proteger a sua vida de tudo. Ele não saía, ele ficava em casa, ele botava comida, botava vinho, aí ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo não, ele se protegia de tudo no mundo externo. Aí dentro da própria casa ele morreu de solidão. Olha que coisa. Aí eu me lembro de Michael Jackson, ele se protegia tudo de tudo, era resguardado, parecia de porcelana. E morreu com todos os recursos, muito cedo. Falando de pessoas que ficam se protegendo do mundo tanto de fora e acaba se enveredando no caminho errado. Jesus está dizendo aqui, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, salvar de quê e como?
Pois quem está falando é Jesus, que conhece o mais profundo da nossa essência. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Tem como. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, vai salvar. Você sabe, desde Adão até a gente, você sabe quantas pessoas para proteger a sua vida depois de Jesus? Quantas pessoas? Mas sabe quantas pessoas? Olha, se eu e você tivesse no dia que Estevão foi apedrejado, eu já disse aqui várias vezes, a gente ia pensar assim, coitado de Estevão, perdeu a vida. Coitado, perdeu. Eu orava, eu já disse isso aqui na igreja. Se eu tivesse no dia que Estevão estava sendo levado para ser apedrejado, o tempo todo eu ia acreditar que Deus ia livrar Estevão. Um homem daquele, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, bom na palavra. Eu não achava que Deus ia deixar de correr, não. Eu acho que Deus eu ia dar o tempo todo, Deus vai livrar, Deus vai criar alguma coisa. Tiago foi o primeiro a morrer. Eu ia acreditar que Deus ia levar Tiago. Como que os 11 apóstolos que seguiu Jesus, conhecimento de Deus, Deus que escolheu, essas pessoas iam morrer. Eles morreram, não, eles foram assassinados pelo Evangelho. Muita gente falou assim, acabou. O próprio Paulo, quando lá em Atos 9, quando ele foi lá criticar, quando ele foi lá Damasco, perseguiu o cristão, ele estava achando que estava eliminando os cristãos. Pelo contrário, eles estavam ganhando a própria vida. Ou você acha que foram todos que não negaram? Muitos negaram, achando que estava poupando a própria vida. Não estava. Estava se condenando e indo para a morte. Isso aqui é muito sério porque, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, de que maneira a gente faz isso hoje? Existem tantas maneiras de a gente tentar salvar a sua própria vida. O nosso instinto é isso. Não só o instinto humano, mas o nosso instinto espiritual faz isso também. O tempo todo. Quanta gente por causa de um emprego melhor, por causa de uma promoção, por causa de um dinheiro, ou por causa de pessoas, faz isso. Olha o que ele vai mais ainda. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que adianta? Vamos ver humanamente falando aqui. Se alguém chegar para qualquer um aqui e dizer para você for sair aí fora, quando eu for pisar o pé, alguém chegar e falar assim, olha, você quer morrer? E eu te dou 300 bilhões de dólares. Quem é que aceita? Alguém é que aceita? Perder a sua vida? Pois, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você sabia que tem muita gente achando que adianta? Muita gente. Perder a alma. Eu estava assistindo um filme esses dias e o nome do filme é O Tesouro de Sara. É isso mesmo. O cara falou assim, eu fiz tudo para passar as pernas das pessoas. Ele era um trapaceiro. O tempo todo ele estava trapaceando as pessoas, não importava o golpe que ele dava. No final de tudo, ele falou assim, eu não posso hoje, já estou tão longe de desistir de fazer o que eu faço. Eu não posso perder. A minha irmã falou assim, o mais importante, você não pode perder, sabe o que é? A sua alma. Eu achei interessante essa colocação, porque quantas pessoas têm perdido a alma por causa de coisas? Eu estou falando alma de morrer, não. Eu estou falando a alma, a prisão da própria alma. Quanta gente, por causa de um serviço, a família acabou, a alma toda. Eu vejo que tem avós aí, que os netos não têm prazer de ir para a casa dele.
perdeu a alma. Você entende o que eu estou falando? Então, não é só a alma, é a sede dos nossos desejos, vontades e sentimentos. Agora, presta atenção nisso aqui. Quantas pessoas, olha bem isso aqui que eu vou falar. Tem gente que já perdeu o prazer da vida. Quem aqui é casado? Que você tem assim, a paixão, o desejo, o prazer de sair com a esposa, de estar com ela. É ruim ou bom? Agora você imagina, por causa dos problemas da vida que a própria pessoa adquiriu, a pessoa perdeu a alma, não tem mais prazer nisso. Isso aqui é muito interessante o que Jesus está dizendo aqui. A gente pode pensar que a gente está falando aqui de morte, ou só disso, que pode também perder, mas tem muitas coisas que não adianta nada. Eu conheci uma família em São Paulo, de empresários, muito bem sucedido, mas com uma casa destruída, porque eles perderam a alma na caminhada. Aquilo que era importante não adiantou nada ganhar tantas coisas, o desejo de produzir, de empreender, de ganhar, de fazer, perdeu o mais importante. O mais importante perdeu. A gente não pode, porque Jesus está dizendo isso concernente ao reino de Deus, porque às vezes a gente vai deixar de fazer coisas importantes e perder coisas mais importantes. E ele vai dizer, quando ele chega aqui nesse capítulo, e Marcos vai retratar isso de uma forma bem maravilhosa. Quando ele diz isso aqui, olha, que vantagem, essa tradução, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O salmista, no Salmo 127, ele diz algumas coisas que são inúteis. Uma vez, eu me lembro que eu vi uma entrevista de Nelson Neves, num programa de Jô Soares. Ele dizia o seguinte: esse cara, ele foi, mas ganhou muito dinheiro. E um dia ele chegou no programa e disse assim: olha, o entrevistador, disse assim: olha, eu tinha uma casa mais bela que o dinheiro possa dar, mas eu não tinha um lar. Olha o que é. Eu não tinha uma casa bela, mas não tinha um lar. O Salmo 127 diz assim: olha, é inútil, o que adianta o homem construir uma casa se Deus não edificá-la? O que adianta? O que Deus está dizendo? Que uma casa não é feita só de paredes, ela é feita de comunhão, ela é feita de amor, ela é feita de coisas maravilhosas além de paredes, porque tem gente que não tem uma casa bela, mas tem uma família abençoada. Sim ou não? Vai ninguém vai dizer amém? Ou você não além de ter uma casa bela, não tem uma família abençoada? Olha que coisa boa. Então, é isso que Jesus está dizendo. É inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar arduamente. Tem uma tradução que diz: ganha o pão penosamente, enquanto Deus dá aos seus amados enquanto está dormindo. Olha que coisa boa. Mas lá não. Ele está dizendo que está dormindo, você pode estar dormindo. Ele está dizendo que enquanto você está dormindo, Deus está providenciando algo no dia seguinte. É isso que diz a tradução. Mas eu prefiro não. Olha, hoje que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Adianta? Mas sabe qual é o problema? É que tem gente que só vai perceber isso quando for tarde demais. Jesus está avisando aqui duas coisas que eu queria deixar muito claro nessa noite. Toda a Bíblia não é para ele. Tudo que está escrito aqui é para mim.
aqui não é para fulano, não. Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho consciência, mesmo porque Hebreus capítulo 3 diz assim, cuidado, irmão, para que não haja em vós um perverso coração que se afaste de Deus vivo. São de nós. E tudo que Jesus está dizendo aqui, Jesus nunca está apontando para ninguém, tudo aqui é para mim. Então ele está dizendo, pois, que adianta, filho? Se você ganhar tantas coisas, você foi em busca de coisas inúteis, e você perder a coisa mais importante que você tem. Você e eu, nós sabemos o que é importante para a gente. Eu sei o que é importante para mim. Eu não posso trocar aquilo que eu sei que é importante por coisas inúteis, que lá na frente eu mesmo vou perceber que não valeu a pena. É inútil levantar de madrugada, é inútil você colocar um guarda para guardar a cidade, se você não vigiar. É inútil. Aí, Jesus vai dizer mais, ou o que pode dar ao homem em troca da sua vida? O que você trocaria pela sua vida? Tem um preço? Tem um preço? E ele fecha essa pergunta dizendo, ou o que pode dar ao homem em troca da sua vida? O que você trocaria? Tem gente trocando por coisas tão fúteis, que lá na frente ele vai perceber que não é nada. Então tem hora que os valores eles têm que se multiplicar de uma forma tão grande. Aquilo que a gente dá menos importância, as pessoas elas não perceberem. Tanto isso é verdade que Isaías escrevendo lá no 53, ele diz que a aparência de Jesus não tinha formosura nem beleza alguma, para que desejasse, era desprezado, e a gente não fazia dele caso algum. Ele era como raiz de uma terra seca. A gente ninguém dava sentido nenhum, mas teve muita gente que olhou para Jesus e conseguiu perceber ele. Sabe? Então, ou que pode dar um homem em troca da sua vida? Olha que importante. Aí, eu vi um vídeo esses dias, alguém dizer assim, as pessoas elas reclamam tanto pela vida, tanto pelas coisas mínimas. Tem gente que consegue reclamar de coisas tão absurdas, tem no mundo. Sabe, hoje, essa semana algo, Deus colocou assim no meu coração e eu chorei alguns dias, não por reclamação, por tristeza, por nada, mas por compaixão. E são tantas demandas para acontecer, que essa semana a Silvia falou assim, nós vamos jejuar 3 dias. Eu falei, beleza, começamos. Está tudo bem com a gente, está tudo bem, está tudo maravilhoso, está bom. Mas em nossa volta tem tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando que a gente chama a atenção de Deus, não pelo nosso sacrifício, mas para mostrar para Deus que a gente tem uma sensibilidade para perceber que tem coisas que têm muito valor. Eu não posso perder isso de vista, as pessoas, as amizades, o amor, a comunhão. Eu não posso perder isso, isso é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que qualquer outra coisa. Eu não posso perder a minha alma. Eu não posso ser seco ou insensível, que a alma já está tão podre, a alma já está tão seca, já está tão ruim, que não tem mais nenhum tipo de sentimento. Perdeu a alma. Eu só perco a alma quando eu vejo algo mais importante, mais valioso, e Jesus disse que é inútil. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Tu tem valores, tem coisas importantes, muito importantes. E se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração, que é adúltera e pecadora, quer dizer, adúltera porque troca Deus por tudo. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos. Vai indo, vai fazendo. Não, nega aqui, nega ali, se envergonha aqui. Isso que vai um
dia, todo mundo vai ter que estar de frente de Jesus. E aí? Ô filho, foi tudo inútil, você não percebeu a inutilidade da vida que levava. E tem gente que a gente olha e parece que está tudo inútil. Não está. E ele continua. E acrescentou. Em verdade, lhe digo que alguns que aqui se acham de modo nenhum que vão se experimentar, eles certamente vão estar vivos ainda. É o que ele está dizendo. Eles não enfrentarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Eles viram isso. Depois da morte de Jesus, a descida do Espírito Santo, tudo se concretizou. E aí, segue. Olha, 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo escrevendo essa carta, ele vai dizer algo aqui, olha. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do 18. Que ele diz o seguinte, 1,18 de 1 Coríntios. Paulo escrevendo essa carta, essa igreja é muito problemática, é muito cheia de confusão, absolutamente confusa. E Paulo escreve essa mensagem aqui, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Presta atenção nisso aqui. A gente vai remeter lá o que Jesus disse, pois ele diz, olha, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Presta atenção nisso aqui, olha. Se Jesus está ali, como é que pode um homem que se diz Deus, que as pessoas sabiam onde moravam, dos pais, dos irmãos, nasce em um lugar improvável, que só loucura. De repente, as pessoas começam a anunciar que ele é o Salvador. Que loucura, sim ou não? Vai com carpinteiro é Deus e é Salvador da humanidade. O mundo acha que ainda é loucura. E quando você prega o Evangelho, é carochinha, é história. As pessoas não aceitam com veemência, com verdade. E diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. E perece porque acha que é loucura. Vai perder a salvação porque acha que é loucura falar sobre isso. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus que nos alcançou, que nos salvou. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então lembra? Que não é pela inteligência humana, não é pela capacidade de entender intelectual, é algo muito simples. Pois está escrito que Deus ia destruir a sabedoria dos sábios e rejeitaria a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde estão os sábios? Porque existia muitos sábios na época de Jesus. Os próprios, a classe sacerdotal, os escribas, os fariseus. Tanto é isso, é verdade, que os escribas, eles eram apenas as pessoas que copiavam a lei. Se tornou tão importante que eles acabaram sendo inseridos como membro do Sinédrio, tamanha a importância deles. Era um homem sábio. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo dessa época? Cadê essas pessoas? Acaso Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo? Então, tenta entender tudo isso. Presta atenção nisso aqui. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isso aqui é importante.
Então, agradar a Deus não é pela filosofia, pelo entendimento, pela sabedoria humana, a simplicidade do Evangelho. Quem aqui tomou um curso de 1 ano para entender quem é Jesus? Não. Se eu ouvir uma pregação, você abriu o entendimento, que loucura. A gente não sabe qual foi o dia do entendimento da gente abrir. Simplesmente a gente. Aí Deus vai dizer o seguinte: ó, Deus fez isso, a pregação nos salvou. Os judeus pedem sinal milagroso, os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é estranho para os judeus e loucura para os gentios. O homem que morreu. Simples assim. Quem viu Jesus morrer? Quem estava lá no dia? Quem viu ele ressuscitar? Ninguém. Então isso se torna loucura. Quem diz isso? Olha o que vai dizer mais. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucura para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Então, pensando em tudo isso, Deus faz o contrário de tudo, para a simplicidade, para a loucura do Evangelho. É a cruz. Amém? Então, o que nós ganhamos? A gente está aqui hoje, celebrando a ceia, uma ordenança de Deus para a gente, que diz assim: olha, filho, todas as vezes que você se reunir em meu nome, faça isso porque eu vou voltar. Isso é loucura. A gente está aqui vivendo em algo que alguém disse lá atrás, e a gente está aqui firmemente. Quanto tempo a igreja vem fazendo a mesma coisa, sem parar. Olha que doideira isso, que coisa boa, isso é muito maravilhoso. Então, a gente valoriza algo que é simbólico, que Jesus deixou para que a gente pudesse fazer, e a gente está aqui cumprindo. Vamos ficar de pé? Então, pense nisso. É loucura, é algo que a gente não viu, a gente não sabe, mas tudo aqui vai dizer que Deus fez esse tipo de coisa, para a gente entender o propósito da gente aqui. Se alegra disso. Se alegra em Deus, porque Deus nos dá um entendimento para a gente valorizar aquilo que tem que ser valorizado. Você imagina ali? Se eu perguntar aqui para você hoje, pensa aí nas pessoas mais ricas dessa cidade, numera aí 4. Você consegue numerar 4 poderosos em 4? Consegue, sim ou não? Eu consigo enumerar no mínimo 4 pessoas que têm muito dinheiro. Essas pessoas têm ideia do que elas fizeram para estar no final. Quantas coisas fizeram, quantos projetos, quantos planos, quantas loucuras, quantos medos. É mérito delas? É mérito. Até o ladrão que rouba é mérito, porque Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Ou você acha que o traficante de droga aí, a polícia não pegou até hoje, e o cara está rico? Você acha que esse cara não é bom? O que faz? É bom. Você acha que o cara que passa a perna de todo mundo e voa aí, passa a perna, esse cara não é bom? É bom. Uma vez tem um trecho da Bíblia que Jesus doou um cara para o pequeno. O cara conseguiu passar a perna de muita gente para ganhar dinheiro, ele conseguiu voltar a ser igual ele. Mas não o pequeno, mas prever no amanhã. Aí agora você pensa, a gente tem hoje aqui tem consciência que essas pessoas que têm muito dinheiro, hipoteticamente elas
possa ser que não sejam salvos, adianta alguma coisa? Amém? Você trocaria essas pessoas crentes, junta todos e perder a sua alma? Então imagina o mais importante, a maior riqueza de todas você tem. Principalmente uma consciência de que você tem, já é a maior riqueza. Consciência de que você tem Deus. Já é uma riqueza impressionante. Glória a Deus. Queria convidar aqui o irmão Jair, o Chiquinho. Se alegra sempre. Nós não temos a capacidade de ser salvo. A gente não é louco? Amém? Então, o Espírito Santo já agiu em nossas vidas para que a gente possa estar aqui hoje. Então, já se alegra. Você sai daqui hoje muito contente, muito alegre por essa razão. Amém? Se eu fosse você, eu ficava feliz lá. Sai daqui muito feliz. Amém? Vamos orar, você está para cá, Senhor. Aqui os teus servos que irão distribuir os elementos da ceia hoje. E com muita consciência nós queremos ceiar, Senhor, cumprindo a ordem do Senhor que disse: todas as vezes que a gente estivesse junto, a gente livrar da tua morte. E é justamente isso que a gente está fazendo. Quando o tempo passou, mais de 2000 anos atrás, e a tua igreja, o teu povo, continua, Senhor, com fidelidade, com temor ao Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor disse, até o dia que o Senhor voltar. Aí tudo irá cessar, Senhor. Mas até lá, nos ajude, nos dá força, para que a gente possa continuar cumprindo os projetos e os planos do Senhor na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar a Deus?
aliança ali com os discípulos. E ele perpetuou essa aliança até o dia da sua vida. E a gente está aqui cumprindo isso. Isso é tão maravilhoso, Senhor. O tempo, a situação, o mundo não conseguiu apagar essa verdade do Senhor. Isso poderia ter acabado ali mesmo. Mas nada pode contra a tua palavra, Senhor. Pode passar o mundo todo, pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. E a gente entende que até a tua vida, a tua igreja continuará a cumprir isso que você disse. E naquela noite, quando o Senhor partiu o pão, já simbolizava que o seu corpo ia ser entregue, moído, massacrado por cada um de nós. Dali em diante, o Senhor já foi levado e batido para aqueles homens carrascos, perversos, mas eles só não entendiam que o Senhor, naquele momento, estava levando sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. As pessoas que viram o Senhor apanhando, sendo maltratado, não tinham noção do livramento que estava por vir. Quantos não quiseram, não aceitaram, Senhor, ser livre da dor e do sofrimento. Mas nós aqui, através do Espírito Santo, entendemos isso. E a gente foi livre. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Quando o corpo do Senhor foi sendo maltratado e levado para aquela cruz. A gente não estava lá, a gente não viu, mas a gente foi salvo por essa graça. Então, obrigado, Deus, por ter se entregue por nós, sofrido a nossa morte em nosso lugar, sofreu as nossas dores, que a gente só vai entender isso quando a gente estiver na tua presença, quando tudo terminar, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, poder participar. Da mesma forma, ele tomou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmado no meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que beber, porque cada vez que vocês comerem deste pão e beber deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Está aqui o suco da uva, que representa o sangue que foi derramado na cruz. E nós te louvamos, Senhor, nessa noite. A nossa mente é tão pequena, vai entender tamanha grandeza, mas de uma forma tão especial, tão poderosa, Senhor. A gente está aqui hoje cumprindo esse mandamento. A gente tem uma aliança firmada com o Senhor. Todas as vezes que a gente levanta esse cálice até o céu, e antes da gente ingerir esse líquido, a gente está dizendo para o Senhor que nós firmamos uma aliança de sangue. Obrigado, Deus. E através do teu sangue derramado, nós somos purificados de todo pecado, da culpa, de toda injustiça. Obrigado, Senhor, por ter derramado aquele sangue na cruz. E nós entendemos que esse derramamento de sangue não há remissão de pecado, não tem como ser lavado, não tem como a gente ser purificado pela nossa culpa, Senhor. E nós somos culpados. Obrigado, Deus, por tamanho sacrifício naquela cruz. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Podeis participar. Fala para Deus o que você ama. Aproveita esse momento e fala para Deus o que você é grato. Porque Ele te salvou, mesmo sem a gente merecer. Não tem como pagar, Senhor, tamanha graça. Mas um dia nós entenderemos, perceberemos que tudo valeu a pena. Negar-se a si mesmo, tomar cruz, seguir o Senhor, valorizar as coisas do reino, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. A gente vai perceber que tudo valeu a pena, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Hoje nós já sentimos os
reflexo dessa nossa decisão em nós mesmos. Portanto, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém? Fica feliz aí. Fica saindo melhor. Amém? Glória a Deus pela tua vida. E que Deus continue nos abençoando. Já Deus continue abençoando. E agradecer também aqui a família lá de Mais para Onde, que Deus continue abençoando grandemente vocês. Deus continue abençoando a nossa vida. E a gente sai daqui muito melhor. Quem está precisando de uma graça aí, de um milagre? Amém? De uma bênção especial. Quem acredita que nós estamos diante de um Deus poderoso? Você acredita nisso? Amém? Levanta as suas mãos. Apresenta a Deus aí o teu pedido. Apresenta para Deus o que você precisa dele. Que amanhã o que você precisa que Deus faça na sua vida. Eu gostaria, nesse momento também, que você orasse pela vida do pastor Fernando. Quem conhece o pastor Fernando? Amém? Vamos orar por ele, para que Deus dê graça e força. E ele saia vitorioso. E que o nome de Deus seja glorificado. Deus, te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Como nós somos pobres, somos fracos. Mas é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá graça. Obrigado, Deus, pelos milagres que nós temos provado e visto todos os dias. Nós servimos um Deus todo-poderoso, o Deus Rafa, o Deus que sara e o Deus que cura. Nós oramos, Deus, e te pedimos, Senhor, pela tua grande misericórdia, não que a gente mereça algo do Senhor, mas nós apelamos com um Deus que tudo pode, pela grande misericórdia do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor, que é poderoso, que nos ama, que tem feito o bem, visita ele, Senhor, onde ele estiver agora. Que o Senhor, a Bíblia nos afirma que mesmo na dor, o Senhor irá sofá a nossa cama, para a gente passar de maneira tranquila e de maneira abençoada. Que o Senhor estaria com a gente em todo o tempo, mesmo na angústia, Ele estaria com a gente, nos poraria a salvo, e a gente tem crido nas promessas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui sofrendo de dores, enfermidade, algum mal-estar, visita a gente, o nosso povo cansado, Deus, em nome de Jesus, nos dá vida, nos dá saúde, restaura as nossas forças, assim como a águia, Senhor. O Senhor disse que faria isso por nós, e a gente entende que até o jovem, de tanto cansado, ele desvanece e cai, mas o Senhor renova as forças daqueles que confiam em Ti. Nós confiamos, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento aqui na tua presença. E amanhã nós iremos provar um dia tranquilo e abençoado, uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?